Oi gente, tudo bom? Hoje eu trouxe um vídeo especial para vocês. Eu vim trazer um vídeo de receita para vocês e a receita da vez é um pão integral caseiro. Essa receita é especial para aquelas pessoas que querem emagrecer, mas não dispensam um delicioso pão caseiro. Eu espero que vocês gostem e que vocês aproveitem a receita. Agora vamos para os ingredientes? Um pacotinho de fermento biológico seco, 2 xícaras de água morna, 4 colheres de açúcar refinado branco, meio pacote de farinha de trigo branca, 2 ovos, meia xícara de óleo, farinha de trigo integral. Então, para começar a nossa receita, eu vou começar fazendo a esponja, que no meu caso eu não faço a esponja, porque não foi desse modo que eu aprendi. Eu começo diluindo o fermento na água morna. Lembrando que a água tem que ser morna, porque se for água quente, ela mata o fermento, a bactéria do fermento, e ele acaba não crescendo. Então primeiro a gente começa adicionando um sachê de fermento biológico seco e diluindo ele na água morna. Depois do fermento diluído, a gente adiciona 2 colheres de açúcar. Agora a gente vai deixar esse fermento crescer até ele formar uma espuma por cima. Fica mais ou menos uns 10 minutos. Aí ele vai formar uma espuminha por cima e depois a gente começa a acrescentar os outros ingredientes. Então, meninas, depois de 10 minutos, a nossa espuma fica assim, ó. A gente pode perceber que aqui por cima ela forma uma espuminha. Isso quer dizer que já está pronto para receber o restante dos ingredientes. Aí agora, depois que a espuma está pronta, a gente vai acrescentar o restante dos ingredientes. A gente vai acrescentar primeiro os 2 ovos, a meia xícara de óleo, eu tinha esquecido de falar ali dos ingredientes, mas vai meia colherzinha de sopa de sal. E agora, com uma colher de pau ou com a mão, você pode mexer. Mas eu vou começar com a colher de pau porque ainda está meio mole. E agora, aos poucos, a gente vai acrescentando o trigo. O pão é integral, mas ela também vai farinha de trigo branca. Então, a gente põe um pouquinho de farinha de trigo branca, dá uma misturadinha. E depois acrescenta a farinha de trigo integral. Essa minha farinha integral já vem semente de girassol, linhaça, centeio e germen de trigo. Mas se caso a farinha que tu comprar não vier, tu pode pegar essas sementes, triturar no liquidificador e acrescentar a receita. A gente adiciona a farinha de trigo integral e vai mexendo. Se você quiser um pão 100% light, aí tu pode comprar açúcar orgânico, ovos orgânicos e também aí não usa farinha de trigo branca daí. Usa só a farinha de trigo integral. A massa tem que ficar bem consistente. Então a gente vai adicionando farinha. Pode ser que dê um pouco mais de meio pacote de farinha de trigo branca,
um pouco mais que meio pacote de farinha de trigo integral. Isso vai conforme a água que tu coloca, os ingredientes e tudo mais. Eu ainda misturo com a colher. Depois, quando ela ficar menos pegajosa, aí eu uso a mão. Ela tá começando a ficar durinha, mas eu ainda não vou colocar a mão porque ela tá meio pegajosa. E vai melecar toda a minha mão. Eu aconselho que use uma bacia maior. Só que a minha bacia maior, sei lá, sumiu. Deu perna e saiu andando. Então, não tem cão, a gente caça com gato. Ó, ela tá quase chegando num ponto onde eu não consigo mais misturar ela com a colher. Então daqui a pouco eu vou ter que colocar a mão. E lembrando, o pão normal, o pão branco, você faz o mesmo procedimento, só que em vez de usar farinha de trigo integral, tu usa farinha de trigo branca. Eu esqueci de avisar, mas na segunda parte dessa receita, depois que a gente já tem o nosso fermento crescido, a gente adiciona 2 colheres de açúcar. Eu tô adicionando agora, mas o certo é a gente adicionar ali no começo, quando a gente coloca o óleo e tudo mais. Dá para adicionar agora, mas tem que dissolver bem o açúcar, fazer o açúcar se incorporar bem na massa. A gente mistura bastante daí. Agora eu já vou colocar a mão na massa. Eu unto bem a minha mão com farinha para não grudar. Embora vá grudar, mas o máximo que eu conseguir evitar é melhor. Aí nessa hora a gente vai colocando farinha de trigo branca. Se você quiser um pão totalmente integral, pode pôr integral, mas eu aconselho que seja a branca. Agora que a massa já tá meio que desgrudando da mão, a gente põe um pouquinho de farinha na mesa e coloca a massa na mesa. Coloca a massa na mesa pra gente poder sovar o pão. Aí ele vai ficando pegajoso conforme a gente vai mexendo. Aí a gente pega, deixa um pouquinho de farinha do lado. Aqui eu misturei um pouquinho de farinha normal com farinha integral. E a gente vai misturando daí. A gente vai colocando um pouquinho em cima e vai mexendo até o pão ficar de uma consistência que desgrude totalmente da nossa mão. Agora que o pão tá numa consistência que ele já tá desgrudando da mão, a gente vai sovar ele. Eu recomendo que se sove o pão de 10 a 15 minutos. É bastante tempo, é sim. Mas isso faz toda a diferença depois quando a gente assar o pão. Ele vai ficar mais macio e fica mais gostoso. Então eu sovo de 10
a 15 minutos. Então, gente, depois de longos 15 minutos batendo o nosso pão, na verdade eu fiquei 11, mas ele já ficou, ó, como vocês podem ver, ele já tá bem macio. A gente vai fazer assim, o ideal é que a gente faça o pão de manhã pra sair no final do dia. Mas a minha sogra ensinou um truque muito bacana, que é assim, a gente pega o pão, coloca de volta na vasilha, aquela primeira que a gente usou, a gente liga o forninho, deixa aquecer por mais ou menos uns 5 minutinhos. Aí quando ele estiver bem quente, a gente desliga o forninho e coloca o pão dentro, com o forninho desligado. Assim, ele vai conseguir ter calor para fazer com que o pão cresça. Então vamos lá ver? Então, eu vou ligar o meu forninho, vou aquecer ele no máximo para ele esquentar mais rápido. E quando ele já estiver bem quente, eu desligo ele. Gente, por favor, não coloque isso aqui com o forninho ligado. E depois eu coloco o pão dentro. Ele vai crescer por mais ou menos 1 hora, o que levaria mais ou menos meio-dia para crescer se a gente só colocasse a toalha em cima e deixasse ele descansando. Então, quando o meu forninho estiver quente, eu vou colocar o pão dentro e daqui 1 hora a gente volta para ver como é que o pão ficou. Então, gente, 1 hora e meia depois, eu acho que deu 1 hora e meia, 2 horas, nosso pão já está crescido. Ele demorou bastante porque aqui na minha cidade está muito frio, então eu tive que fazer esse negócio do forno de ligar e deixar esquentar um pouquinho, acho que mais 1 ou 2 vezes. Ele já está bem grande, agora a gente vai tirar ele da bacia, vai cortar ele em 3, vamos separar ele em 3 partes e colocar na forma. Pronto. Se a tua massa ficou muito grande, se tu usou bastante trigo, dá pra te fazer 3 pães. Eu vou ver mais ou menos aqui quanto dá. Aí a gente corta. E agora a gente vai fazer os pãezinhos. A gente vai esticar bastante ele. Se quiser usar um rolo de macarrão, eu vou esticar ele assim com a mão mesmo, porque daí ele fica mais grossinho. E a gente vai fazendo assim, ó, vai enrolando ele, vai puxando e vai enrolando. Fica assim. Agora a gente faz isso com todos os pães. E o último, agora a gente faz isso com o último pãozinho. Agora a gente vai fazer aquele mesmo esquema com o forninho, a gente vai ligar ele, deixar ele aquecer um pouco e vamos colocar esses pães para crescer. Quando ele tiver mais ou menos nessa altura, quando ele já tiver um pouquinho mais crescidinho, a gente assa ele. O pão, geralmente a gente assa de 20 a 30 minutos. A gente tem que cuidar para não queimar muito em cima, para não ficar muito escuro, muito preto, para ele não queimar embaixo e ele ficar cru dentro. Então, tu liga o teu forninho, isso depende do forninho que tu tem. O meu forninho eu acho que eu deixo uns 20 minutos, mas eu vou de vez em quando olhando, eu apalpo ele um pouquinho, vejo se tá cru. Às vezes depende do cheiro também, se começa a dar um cheiro de queimado eu desligo. Então, é isso. Leva de 20 a 30 minutos para assar. Vamos lá. Eu acabei de aquecer o meu forninho já tá quente dentro, então eu vou desligar ele e vou colocar os pãezinhos dentro. Se você quiser também, você pode pegar uma clara de uma gema do ovo e pincelar ela em cima. Mas eu não quero, se tu fazer isso, ele fica mais brilhoso em cima, fica com uma aparência mais bonita. Ou jogar gergelim em cima, ou qualquer coisa. Eu vou deixar ele assim normal, porque eu acho que
esses farelinhos que tem no pão integral já deixam ele com uma aparência bonita. Agora a gente vai esperar ele crescer um pouquinho e depois que ele crescer a gente vai realmente assar o pão. Então, meninas, aqui está nosso pão delícia assando. Ele já cresceu, ó, ele já está assando. No meu forninho, eu ligo primeiro o aquecimento superior e deixa mais ou menos uns 100 graus. Aí quando ele começa a crescer um pouquinho mais, ele começa a ficar mais douradinho em cima, eu pego o ligo embaixo e aumento a temperatura por uns 200 graus. Então é isso, meninas. Quando ele estiver pronto, eu mostro ele pra vocês. Oi, gente, então, aqui está o nosso pão delícia pronto. Eu espero que vocês tenham gostado da receita, que vocês possam aproveitar, façam as suas modificações e depois me contem como ficou. Caso vocês queiram fazer a receita e fazer um vídeo, deixem aqui embaixo como vídeo resposta que eu vou adorar ver. Então, gente, aqui está o nosso pão maravilhoso. Agora é só vocês saborearem com o recheio da preferência de vocês. E uma outra dica, para que o pão dure mais, depois que você assar, é ideal você colocar ele num saquinho, porque daí ele vai ficar mais macio e vai durar muito mais. Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham aproveitado a receita, façam as alterações de vocês e depois me contem. Se você gostou do vídeo, dê um gostei pra mim. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar ligadinha nas próximas receitas, nos tutoriais que vão vir, nas tags que eu vou responder. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!